Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre composição de componentes, tá? É um termo esquisito, mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai criar um componente composto por outros componentes, tá? Para a gente começar a ver aí um pouquinho do que o React é capaz e começar a entender um pouco melhor o que a gente pode fazer com ele, tá? Então aqui eu ainda tenho um código bem similar ao código que a gente viu nas primeiras aulas. Tem a minha div container, tem os três scripts aqui, né? React, React DOM e o Babel, tá? E aí eu tenho o meu script, né? Do tipo text Babel aqui, porque a gente tem código JSX aqui que não seria interpretado corretamente pelo navegador, então a gente tem que passar ele pelo Babel antes para o navegador interpretar. E aqui eu tenho o meu código. E aqui dentro o que vocês vão ver é que eu tenho alguns componentes a mais, algumas funções a mais, tá? Então antes lá eu tinha a minha função Olá Mundo, agora eu tenho a função página, a função título, a função conteúdo e a função rodapé, tá? Bom, o que vocês vão perceber aqui? Que dentro do título, conteúdo e rodapé, eu retorno aqui um código JSX que é praticamente HTML só. Então aqui no título eu tenho um H1 com o título da página, no conteúdo eu tenho um div escrito conteúdo da página e no rodapé eu tenho um footer escrito rodapé da página, certo? E aqui no meu create element, aqui embaixo, onde eu mando ele renderizar o meu componente na página, vocês estão vendo que eu mando renderizar o componente página e não nenhum desses três aqui. Por quê? Porque dentro do componente página, eu retorno um código JSX onde eu tenho esses três componentes, tá? Qual que é o resultado disso aqui, pessoal? Se a gente for lá na página, vocês vão ver o título, o conteúdo e o rodapé. Por quê? Porque eu estou exibindo a página e a página, por sua vez, é composta desses três componentes, tá? Aqui a gente começa a ver um pouquinho a capacidade de reutilização que a gente tem no React. Por exemplo, se eu quisesse ter dois rodapés, eu poderia pegar esse código aqui e duplicar. Se a gente for lá na página, vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, duas vezes o rodapé, certo? Então a gente começa a poder reutilizar código aí usando esse esquema de componentes, tá? Pessoal, uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos quando forem criar um componente aí, e esses componentes dentro do React forem ficando um pouco mais complexos, é o seguinte: percebam aqui que eu estou retornando uma div que tem esses três componentes dentro dessa div. Se eu tentasse retornar simplesmente esses três componentes, isso ia gerar um erro. Ó. O próprio Visual Studio Code aqui já está reclamando, né? Já está falando que eu tenho um erro. E se eu venho aqui na página, ele não está mostrando nada. Vamos inspecionar aqui e ver se tem alguma mensagem no console para gente. Ó, ele está falando que os componentes JSX, os elementos do JSX, tem que estar dentro de uma tag, tá? O que isso aqui quer dizer? Eu acho que a mensagem do Visual Studio Code é até um pouquinho melhor. Fala, as expressões JSX têm que ter um elemento pai. Ou seja, eu não posso retornar código JSX composto de vários elementos pai, de vários elementos raiz. Eu tenho que ter um elemento por fora que englobe todos os outros. No caso, era o meu div, tá? Então, se eu tiver o div e esse div tiver três filhos, não tem o menor problema. Agora, o que eu não posso ter é três elementos pai, né? Sem um elemento acima deles, tá? Então, eu tenho essa limitação aí no React. Sempre que eu vou retornar um código JSX, esse código JSX tem que ser um elemento e dentro desse elemento eu posso ter vários outros, tá? No mesmo nível, mas no primeiro nível ali, no nível raiz, eu tenho que ter um único elemento. Tudo bem? Então, por enquanto é só. E na próxima aula a gente começa a ver as propriedades, né, dos componentes do React.